Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14, que diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, queridos, nós chegamos aqui no momento em que o verbo, ou a palavra, o logos, ele se torna carne. Aquele que foi o criador de todo o universo, aquele que fazia parte da Santíssima Trindade, ele então entra na história humana como um ser humano comum, como um ser humano mais simples e normal possível. Veja que interessante, né, queridos? Deus decidiu entrar na história humana para se manifestar. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus não se mostra? Bom, ele se mostra das mais diversas formas, mas ele se manifestou aqui de uma forma impressionante, entrando na história humana, se tornando um ser humano normal e passando diversos anos aqui conosco para deixar a sua mensagem, para nos ensinar plenamente quem Deus é, como ele pensa, como ele age, né? Por isso que Jesus é o Logos, ele é o verbo de Deus, ele é a manifestação de Deus, ele é a lógica de Deus. Essa palavra lógica vem da palavra Logos, né? Então Jesus é o pensar de Deus, a forma de Deus agir. E como se deu nessa entrada de Deus na história humana? Nós sabemos que uma virgem chamada Maria, ela ficou grávida por uma ação da presença de Deus sobre ela, né? Deus, que é o criador de todo o universo, obviamente, ele consegue facilmente engravidar uma pessoa e colocar ali em Maria essa nova forma que foi Jesus, e ela então se achou grávida. E isso foi um dos grandes sinais previstos no Antigo Testamento, que identificaria o Messias. Está lá no livro de Isaías, que diz que Deus dizendo que daria um grande sinal, e esse sinal é que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse filho seria Deus conosco. Seria Deus conosco. Enfim, mas aqueles que recebem esse convite e alegremente o aceitam, diz aqui que por meio de Jesus, por meio do que Jesus fez vindo à Terra, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E veja que isso não é uma assinatura, né? Um título que é dado, não, porque diz que você não nasce assim da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas essas pessoas nascem de Deus. Nasce do coração de Deus essa pessoa para se tornar parte da família divina, da família de Deus. Então Deus te recebe, queridos, para fazer parte, e é por isso que essas pessoas que decidem aceitar esse convite, elas passam a ter uma vida eterna, porque entram para dentro da família eterna, que é a família de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa promessa já existia desde o Antigo Testamento. No livro de Oséias, diz assim: vocês que não eram povo, agora vocês podem dizer que vocês são filhos do Deus vivo. Olha que privilégio, queridos, olha que maravilha nós sermos filhos do Deus vivo. Você não está sendo meramente um filho de um grande rei, de um grande imperador, de um bilionário. Não, você está sendo filho do rei, do rei de todo o universo, do Criador de todas as coisas, de um ser que é onipotente, onisciente, onipresente. Veja que privilégio, veja que segurança, veja que bênção é se tornar um filho de alguém como do próprio Deus. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: vocês não receberam um espírito de escravidão, ou seja, vocês não são meros servos, que vão servir a Deus. Não, vocês não são meros servos, mas recebestes o espírito de adoção, do qual clamamos. Ou seja, porque você recebe essa bênção de se tornar um filho de Deus, você pode clamar:
Abba, pode dizer Pai para Deus. Isso, queridos, em 99% das religiões do mundo é considerado blasfêmia. Você se torna um pecador sem direito a perdão mais se você chamar o Deus de todo o universo, um ser tão majestoso, tão grandioso, chamar de Pai. Ah, quem é você para chamar Deus de Pai? A maioria das religiões pensa. 2, ele diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, porque ele passou por tudo, Pai. E foi necessário ele se fazer. Você tem um Pai que se chama, feito semelhante a nós, para que ele se tornasse e conte diante de Deus. Por causa disso, se você, vamos analisar, ele torna o quê? O que uma cruz? Ele vai como um representante, um herdeiro. Ele vai como um substituto nosso para ali fazer todo Cristo de nós em relação a Deus, para que nós pudéssemos, toda a riqueza do Pai está para você receber. E é isso que nos é prometido, é essa esperança que nós temos, e é isso que receberemos a partir da morte. Nós receberemos essa herança, receberemos a vida eterna, receberemos uma vida com Deus Pai na glória. Tem coisa melhor que essa, queridos? Imagine você, se você fosse filho de um bilionário. Todo mundo ia olhar para você e falar, ali está o herdeiro. Ele vai herdar bilhões de dólares. Agora, meu irmão, você recebendo a Cristo no seu coração, colocando a sua vida no altar de Deus, entregando a sua vida a Deus, você vai ser muito mais do que um herdeiro de um pobrezinho de um milionário, de um miserável de um bilionário. Porque isso que é comparado a Deus, é um mero miserável. Você é herdeiro do próprio Deus, queridos. Olha que maravilha isso. Todo mundo deve apontar o dedo, está aí, ó, você é um herdeiro de Deus. Que maravilha. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz, Deus dizendo, eu serei para vocês Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Que maravilha! Por isso que lá em 1 João capítulo 3 diz, queridos, vede, olhe, observe que grande amor nos concedeu o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque só lá na glória nós vamos ver o que isso vai significar em toda a sua plenitude. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aí sim nós seremos semelhantes a Deus. Mas, queridos, olha que maravilha, que grande amor Deus tem por nós, de decidir nos chamar filhos dele. Isso é um privilégio, é uma honra, é uma dignidade maravilhosa, queridos. É a maior bênção que um ser humano pode receber desse lado da eternidade. Não existe nenhuma bênção maior do que essa, porque essa bênção é a fonte de todas as bênçãos. É a fonte de toda a riqueza que você recebe da parte de Deus. Então, meu amado, agora que você recebeu a Cristo, você aceita o Senhor na sua vida, no seu sangue, nas suas veias corre sangue real, sangue divino. Você agora faz parte, dessa família maravilhosa que é a família de Deus, uma família onde impera o amor, onde reina o amor, e que maravilha nós podemos fazer parte dela. E por que você recebeu esse direito maravilhoso? Por que você recebeu essa bênção tão grande? Será porque você foi uma pessoa boa? Porque você se esforçou? Porque você... Não, meu amado, nada disso. Não é mérito seu, não é mérito meu. Não tem nada que precisa ser feito. O que nos deu esse direito foi, e o verso nos diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Basta você receber Deus na sua vida, Cristo no seu coração e crer nele, confiar nele, entregar os teus caminhos a ele. Basta você crer.
depositar sua fé nele, e aí você recebe esse direito. Não é por obra nenhuma sua, não é por mérito nenhum, é meramente colocando e depositando a sua confiança nele. Em 1 João capítulo 5, verso 4, diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Como que você vence o mundo, meu irmão? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a sua confiança em Deus que vai te dar força para ir adiante, para atravessar o deserto, para enfrentar batalhas. É confiando nesse amor de Deus, confiando nessa promessa que nós temos de receber essa herança. Um filho de um bilionário, meu irmão, não se importa com nada. Aconteça o que acontecer, ele permanece firme, porque ele sabe o que vai receber. E o que você saiba no seu coração, que você vai receber da parte do Pai uma vida junto com Ele para sempre. E essa fé, e essa esperança, e essa confiança vai lhe dar força para enfrentar o que for e vencer esse mundo. Porque, meu irmão, agora você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Então bata no peito e diga, eu sou filho de Deus. E eu vou caminhar nessa terra sem me abater, sem me deixar cair. Não, eu vou adiante porque eu tenho herança, porque eu tenho um pai, porque eu tenho uma família divina, uma família que me ama, uma família que me aceitou. Então vá adiante, meu irmão, amando a Deus, amando ao próximo, e vamos caminhando até aquele dia onde todos nós vamos conhecer a Deus plenamente e vamos conviver uns com os outros em amor para sempre. Esse é o grande dia que nos aguarda. Cada dia que passa, estamos mais próximos disso. Então, meu irmão, vamos lá, mais um dia adiante em direção a essa grande herança, essa grande bênção que nos aguarda. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor. Porque eles não temiam, queridos. Diante do que eles viram, não tinham mais como temer, não tinham mais como negar. Então eles foram à frente, anunciaram o evangelho a todas as nações e foram mortos. Primeiro porque não estavam ensinando uma mentira, né? Porque ninguém morre por uma mentira. Né? Ninguém deixa todos os seus bens serem confiscados, né? O seu conforto perdido e ainda ser mortos por uma mentira. Não, eles enfrentaram tudo isso porque sabiam que era verdade e mais, sabiam que estavam seguindo ao próprio Deus e sabiam que tinham a vida eterna lhes esperando. E todos eles estão lá. E eles dizem que para nós foi vista essa glória. Nós vimos que foi Deus que se manifestou. Não foi um mero homem, não foi um mero sábio, meramente um mestre. Não, foi o próprio Deus. E nós vimos. Não ouvimos falar, não, nós vimos diante de nós essa majestade e ela não pode ser negada. Amém, meus amados? Então, saiba que você está seguindo um fato, não é um ensino, um raciocínio belo, não, foi um fato histórico que, claro, a partir dali há muito ensino, há muita sabedoria, mas baseado num fato, que Deus se fez carne e viveu entre nós. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.